Boa noite, meus queridos companheiros. Aqui estamos de volta para dar início ao estudo de hoje. Dando continuidade à segunda parte do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 19, no item 223, onde fala do papel do médium nas comunicações espíritas. Estamos naquelas questões, na semana passada nós paramos na questão 18. Hoje iniciaremos a questão 19, em que Kardec pergunta: um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Aí os espíritos respondem: sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. Isso aí nós já temos conhecimento, né, de que os médiuns como Divaldo, como Chico Xavier, ele recebia mensagens em outras línguas e transmitia, mesmo não tendo conhecimento daquela língua. A mediunidade, propriamente dita, é independente da inteligência, assim como das qualidades morais. E isso é muito importante. Então, o médium, independente da sua inteligência, ele pode receber mensagens de espíritos inteligentes, superiores. Espíritos que têm certas habilidades, certos conhecimentos que o médium não possui. Assim como, que diz aqui, as qualidades morais. Pode um espírito superior transmitir uma mensagem através de um médium que não tenha uma elevação moral adequada? Dependendo da situação, da emergência, no caso, o espírito pode se utilizar daquela ferramenta que está à disposição naquele momento. Então aqui fala: a mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais. E, na falta de um melhor instrumento, o espírito pode servir daquele que tem sob a mão, conforme eu falei. Mas é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, o espírito prefira ao médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. É lógico, se o espírito tem a possibilidade de utilizar um médium com características que favoreçam aquela comunicação, o espírito irá dar preferência àquele médium que está qualificado, dentro daquele conhecimento. Conforme já vimos anteriormente, um médium, por exemplo, que tem habilidade de pintura, que tem habilidade de escrever poesia, de escrever literatura, qualquer coisa, se o médium é um médium, se o espírito é um espírito que tem essas qualidades de um grande pintor ou um poeta, e ele vê naquele médium algumas características, vai facilitar a transmissão daquela imagem ou a transmissão das mensagens. De resto, uma outra consideração. O idiota, frequentemente, não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos. Isso é muito interessante. Mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Então, não nos enganemos. Muitas das vezes, o idiota, aquele que tem uma deficiência mental, ele pode estar naquela situação de idiotia apenas por uma questão de um processo de recuperação, vamos dizer assim, de ele estar resgatando algo de errado que ele fez em encarnações anteriores. Nesse caso, o cérebro ele
é apenas um obstáculo. Ele vem com uma deficiência, assim como a pessoa que nasce com uma deficiência física, uma atrofia de membros, um problema na coluna, alguma coisa parecida, isso não significa que o espírito seja um espírito deficiente na vida anterior. Ele poderia ter sido um atleta, um grande atleta que talvez não tivesse utilizado a sua forma física para o bem, um exemplo. Então, ele reencarnou com essa sequela, com essa deficiência física, como uma prova, uma expiação. Assim como o idiota, que idiota é uma palavra forte, aquele irmão com uma deficiência mental, essa deficiência mental, ela pode ser apenas um obstáculo material, um obstáculo físico, causado por alguma anormalidade na formação do cérebro físico. E ele, mesmo nessa situação, ele pode ser um médium, receber informações, mensagens de espíritos altamente qualificados. E aí tem uma nota. Isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes, oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Aí tem uma nota na Revista Espírita de 1860 que fala sobre a frenologia e a fisiognomia. A frenologia ela atribuía a formação, a forma do crânio, as características da personalidade. Então, através da forma do crânio, o cientista analisava a característica, a personalidade daquele indivíduo, que descrevia o caráter da pessoa de acordo com a forma do seu crânio. Então, ele tratava como se o cérebro tivesse setores responsáveis pela personalidade, mas isso fisicamente. O que sabemos que não é, porque nós temos uma inteligência anterior, nós carregamos essas virtudes, esses defeitos. Não é a forma da cabeça que vai apresentar as nossas características. Isso no caso da frenologia. E no caso da fisiognomia, é a análise dos sinais da face, das rugas, dos sinais, que fala aqui sobre analisa a personalidade através dos sinais da face. Eles conseguem analisar, através da fisionomia, da face, o que a pessoa está passando, qual o sentimento que a pessoa está passando. Está passando raiva, está passando sinceridade, está passando algo bom, bons sentimentos, falsidade, verdade. Então, muitas das vezes, quando encontramos alguém, nós olhamos nos seus olhos se a pessoa está falando a verdade ou não. Nós vemos através dos sinais, dos seus franzir de olhos, de sobrancelhas, se a pessoa está agindo de uma maneira ou de outra. Então é mais ou menos isso. Então esses dois termos nós podemos encontrar
nessa revista Espírita de 1860, que nos traz uma explicação, uma definição bastante positiva. Então, quem quiser, procura lá a revista Espírita de julho de 1860, que vai ter essas explicações. Tá? Então, nosso tempo acabou. Semana que vem a gente continua a partir da questão 20. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.